Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pablo, do canal Dr. TCC, mais uma vez aqui para a gente dar aquelas ideias bacanas, algumas dicas sobre a construção do seu TCC. Então assistam o vídeo até o final, inscrevam-se no canal, compartilhem, curtam, ativem o sininho de notificação para ficar sempre por dentro de algumas dicas bacanas que a gente traz aqui sobre construção do seu TCC. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fontes bibliográficas, né, e a importância disso no nosso trabalho. Então, a gente tem hoje em dia uma gama de informações muito grandes, né, sobre todos os assuntos. Então é importante que a gente, para construir o nosso TCC, procure fontes fidedignas, fontes que já tenham sido aceitas no meio acadêmico, livros, né, são indispensáveis, artigos científicos publicados em periódicos. Então, algumas a gente pode usar reportagens, a gente pode usar várias fontes aí para fomentar o nosso trabalho, desde que sejam verdadeiras. Aqui vai a primeira dica. O que eu costumo fazer, por exemplo, quando eu quero pesquisar sobre algum assunto, primeiro eu quero procurar no meio acadêmico. Então vou lá no Google Acadêmico, boto um tema, ele vai me trazer vários artigos científicos já publicados. E aí você pode até escolher a revista de melhor avaliação. Por exemplo, você pega os artigos da base Cielo, que são normalmente que tem uma avaliação bacana. Não necessariamente precisa usar só esses, tá, moçada? Mas são alguns que são comprovadamente autênticos, verdadeiros e com uma boa avaliação. E aí você fala, caramba, mas eu não tenho livro, eu não sei. Então, vai outra dica. Dentro desses artigos, quando a gente pesquisa, você vai lá no final, lá nas fontes bibliográficas, que é onde a gente está falando, nesses artigos mesmo, eles já trazem livros que eles pesquisaram sobre o mesmo tema que você está falando. E aí você pode, se você não tem esses livros em meio físico, não está na minha mão, tem muitos livros hoje em dia disponíveis em meio digital, você baixa. Eu mesmo já baixei alguns livros e que você consegue realizar a sua pesquisa normalmente. Então já foram duas dicas, hein? E agora um alerta. É lógico, a gente na nossa pesquisa, a gente pode utilizar sites, links. Agora tem que ter muito cuidado, porque blog, aí você vai utilizar, por exemplo, um blog, né? Você tem certeza que todas as informações daquele blog são verdadeiras e são aceitas no meio acadêmico, no meio científico? Os dados que estão naquele blog são verdadeiros? Como que você vai constatar isso? Por isso que é importante você sempre procurar um material que já tenha sido aceito no meio acadêmico, certo? Não posso usar blog? Não posso? Até pode, mas procura saber. Então, quando você faz uma pesquisa, você tem que pesquisar, inclusive, sobre suas fontes bibliográficas. Vou dar um exemplo. Veio na minha cabeça aqui agora. Hoje é dia 11 de novembro de 2020, a gente ainda não tem uma vacina aprovada cientificamente contra essa pandemia, esse mal que está assolando a todos nós. Não gosto nem de falar o nome. Mas aí chega, por exemplo, você entra lá num blog, olha só, hein? Você entra lá num blog Fofocas do Dia, tá um nome aqui aleatório. Blog Fofocas do Dia. Saiu folhas de goiabeira, olha só, hein? Veio aqui agora. Folhas de goiabeira são a cura para o 19. Gente, se isso, aí você toma isso como verdade. E se essas informações, a gente sabe que não é verdade, mas e se a pessoa, e se o meio científico toma isso como verdade? Amanhã não vai ter mais uma goiabeira na rua. Depois da manhã não vai ter mais uma parente da goiabeira. Daqui a uma semana não vai ter mais uma árvore. Porque os recursos vão se esgotando, as pessoas vão utilizando, comercialização, entra toda aquela questão da indústria. E depois de não ter mais árvore, não tem mais oxigênio.
Então vocês entenderam a relação árvore e oxigênio. Então assim, gente, é um exemplo dado aqui um pouco, aumentei, lógico, mas é para vocês terem uma noção de como é importante a gente saber, a gente ter certeza da onde a gente está tirando as fontes que a gente vai escrever. Procure dados corretos, procure dados científicos, artigos que tenham sido aprovados, publicados em periódicos, livros, sempre livros. Outra dica aqui sobre publicação de livros que para você pesquisar. Às vezes a pessoa fica assim, caramba, por exemplo, eu sou da área de pedagogia, estou falando sobre educação, sobre transformação, enfim. E aí eu queria citar o Paulo Freire, mas o livro que eu tenho aqui é da década de 80. Não posso usar? Pode usar. Claro que pode usar. Por quê? É uma publicação antiga? Mas é um clássico daquele assunto que você está tratando. Olha a diferença. Então o clássico não é ultrapassado. Isso é a base. O clássico é o que é imprescindível, né? É um clássico imprescindível no meio acadêmico, na área de pedagogia e tantas outras. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, porque normalmente os professores orientam, procure fontes não tão antigas, artigos mais atuais, ótimo. Mas não esqueçam que você citar um autor daquele assunto que você trata clássico, você não está fazendo feio, muito pelo contrário. Mostra que a sua pesquisa foi rica em fonte bibliográfica. Isso no meio acadêmico é muito bem visto. Então essas são as dicas sobre referências bibliográficas. Lógico, aí a gente já falou sobre a BNT, quando você for lá atrás botar no final do trabalho. As referências bibliográficas você vai seguir as normas, as orientações da BNT, por isso a importância, antes de tudo, você conhecer a BNT. Bom, essas hoje aqui foram algumas dicas em relação a referências bibliográficas. Cuidado quando procurar fonte. E deixo aqui também uma outra dica especial, que é a ferramenta que eu sempre comento aqui para vocês, plataforma digital Monographs. É uma ferramenta super especial que não te deixa cometer erros na construção do seu TCC. Ela te ensina inclusive a questão também, hoje a gente está falando de referências, também te ensina a questão da referência bibliográfica, toda a construção, todo o formato, você não erra. Então, eu costumo dizer que é uma plataforma à prova de erros, porque você tem interação praticamente simultânea com os orientadores ali da plataforma, te corrigindo o tempo todo, então é muito bacana. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa plataforma para vocês conhecerem. Então, moçada, um grande abraço. Essas foram as dicas que a gente trouxe aqui no canal. Um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo. Valeu!